durante toda a minha infância. Uma coisa sempre me intrigou sobre meu pai. Ele tinha uma aversão inexplicável ao Mussum dos Trapalhões. Toda vez que passava um filme do grupo na televisão ou algum programa com Antônio Carlos, papai mudava de canal imediatamente, fazendo uma cara de desgosto. Quando eu perguntava por que não gostava do Mussum, ele apenas resmungava: "Esse aí não presta, saia da sala." Eu não conseguia entender como alguém podia não gostar do Mussum. Ele era o mais carismático dos Trapalhões, com seus bordões engraçados, suas músicas alegres. Era uma figura querida no Brasil inteiro. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, gostava de samba, de música brasileira. Então aquela rejeição ao humorista mais divertido do país me parecia completamente sem sentido. Foi só depois que ele morreu, em 2023, que descobri o verdadeiro motivo daquele ódio aparentemente inexplicável. Enquanto organizava seus pertences, encontrei uma caixa velha guardada debaixo da cama. Dentro havia fotografias antigas, documentos e cartas que revelaram um capítulo da vida do papai que eu jamais imaginei que existisse. Meu pai, seu Joaquim, tinha apenas 22 anos quando chegou ao Rio de Janeiro em 1962. Vindo de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, era um jovem sonhador que tocava pandeiro muito bem e sonhava em fazer sucesso como sambista na capital federal. Foi através de conhecidos da Mangueira que ele conseguiu uma oportunidade para fazer um teste num grupo de samba que estava se formando na época. O grupo se chamava Os Originais do Samba e estava procurando um novo pandeirista para completar a formação. Era exatamente a chance que meu pai esperava para realizar seu sonho. Numa carta que encontrei, datada de março de 1963, papai escrevia para minha avó contando sobre o teste. Dizia que havia tocado muito bem, que os outros músicos gostaram dele e que estava animado com a possibilidade de integrar um grupo que já se apresentava em casas noturnas importantes do Rio durante algumas semanas. Meu pai chegou a ensaiar com os Originais do Samba. Ele escreveu que se sentia realizado tocando com sambistas talentosos, especialmente com Antônio Carlos Bernardes Gomes, que todos chamavam de Carlinhos do Recureco. Disse que Antônio Carlos era um músico excepcional e que tinha muito carisma no palco. O que eu não sabia é que nessa época os Originais do Samba ainda estavam definindo sua formação definitiva. Vários músicos faziam testes e participavam de ensaios, mas nem todos conseguiam ficar no grupo. Era uma competição acirrada entre os melhores sambistas do Rio de Janeiro. Durante 2 meses, meu pai participou ativamente dos ensaios e chegou até a se apresentar em algumas casas noturnas com o grupo. Numa carta de maio de 1963, ele conta para um amigo que finalmente estava realizando seu sonho de ser músico profissional, tocando nas melhores casas da Zona Sul carioca. Mas a situação mudou drasticamente quando os Originais do Samba receberam uma proposta para fazer uma excursão pela América do Sul. Era uma oportunidade única que poderia alavancar definitivamente a carreira do grupo. O problema é que só podiam levar 6 músicos na viagem e havia 7 candidatos disputando as vagas. O que mais chocou ao ler as cartas do meu pai foi descobrir como ele foi excluído do grupo de forma humilhante. Numa reunião em junho de 1963, os membros mais antigos decidiram que meu pai não tinha o perfil adequado para representar os Originais do Samba numa excursão internacional. Na carta mais dolorosa que encontrei, papai conta que Antônio Carlos, o futuro Mussum, foi quem comunicou a decisão para ele. Disse que meu pai tocava muito bem, mas que
não tinha a presença de palco necessária para o grupo. Foram palavras que marcaram profundamente a vida do meu pai. O que realmente doía era a forma como tudo aconteceu. Meu pai havia investido todas suas economias em instrumentos novos. Havia deixado o emprego de office boy para se dedicar integralmente à música e de repente se viu abandonado pelo grupo sem nenhuma explicação convincente. Numa carta que ele escreveu para minha avó logo após ser excluído, papai desabafa sobre como se sentiu traído pelos companheiros de música. Disse que Antônio Carlos havia se mostrado seu amigo durante os ensaios, mas na hora da decisão não teve coragem de defendê-lo no grupo. A situação ficou ainda mais dolorosa quando os originais do samba fizeram sucesso após a excursão. Meu pai acompanhava pela imprensa o crescimento do grupo, sabendo que poderia estar lá, vivendo aquele sucesso junto com eles. Era uma lembrança constante de uma oportunidade perdida. O que mais machucava papai era ver Antônio Carlos se destacando como um dos líderes do grupo. Numa carta de 1966, ele escreve que não conseguia ouvir as músicas dos originais do samba sem sentir uma mistura de raiva e tristeza, lembrando-se de quando tocava aquelas mesmas canções nos ensaios. Meu pai teve que recomeçar a vida do zero. Voltou a trabalhar como office boy durante o dia e tocava pandeiro em rodas de samba nos fins de semana, sempre carregando a amargura de não ter conseguido a chance que tanto sonhara. Nunca mais conseguiu uma oportunidade similar na música profissional. Quando Antônio Carlos começou a fazer sucesso na televisão como Mussum, primeiro na escolinha do professor Raimundo e depois com os Trapalhões, meu pai via ali a consagração de alguém que havia contribuído para destruir seus sonhos musicais. Cada aparição dele na TV era uma lembrança dolorosa daquela rejeição humilhante. O mais irônico é que meu pai reconhecia o talento do Mussum tanto na música quanto no humor. Numa carta de 1982, quando os Trapalhões estavam no auge, ele admite que Antônio Carlos se tornou um grande artista, mas que não conseguia separar o sucesso presente da dor passada. Descobri também que papai guardava secretamente recortes de jornal sobre os originais do samba e sobre a carreira do Mussum. Era como se ele precisasse acompanhar o sucesso daqueles que o excluíram, numa obsessão dolorosa que carregou por décadas. Em várias entradas do diário que ele mantinha, meu pai escrevia sobre como se sentia cada vez que via o Mussum na televisão, fazendo sucesso com seu jeito irreverente e seus bordões. Era um lembrete constante de que ele também poderia ter sido uma personalidade conhecida se tivesse tido a oportunidade. O mais tocante foi descobrir uma carta que papai escreveu, mas nunca enviou, datada de 1990. Nessa carta, dirigida ao próprio Mussum, ele conta toda a história dos originais do samba e pergunta se ele ainda se lembrava daquela época. Termina dizendo que não guardava rancor, mas que gostaria que soubesse o impacto que aquela decisão teve na vida dele. Durante os anos 80 e 90, enquanto Mussum fazia o Brasil inteiro rir com os Trapalhões, meu pai trabalhava como porteiro de um edifício comercial. Ele escreveu que sentia uma ironia amarga em sua vida, enquanto cuidava da portaria de um prédio. Aquele que havia contribuído para acabar com seus sonhos estava nos cinemas e na televisão de todo o país. Numa entrada de 1991, papai escreve que finalmente conseguiu assistir a um filme dos Trapalhões inteiro, mesmo sentindo desconforto. Reconheceu que Mussum tinha um talento natural para entreter as pessoas e que merecia o sucesso conquistado. Independente do passado entre eles,
O momento mais emocionante foi descobrir uma carta de 1994, escrita logo após a morte do Mussum. Meu pai conta que sentiu uma tristeza inesperada quando soube da notícia. Não era alegria pela morte de quem considerava responsável por suas frustrações, mas uma melancolia profunda. Ele escreve que a morte do Mussum fechou definitivamente um capítulo doloroso da sua vida. Percebeu que havia guardado rancor por mais de 30 anos de alguém que provavelmente nem se lembrava mais daquela época dos originais do samba. Era hora de fazer as pazes consigo mesmo. Na carta mais tocante que encontrei, datada de 1995, papai faz uma reflexão profunda sobre toda aquela história. Reconhece que talvez não tivesse mesmo o talento necessário para ser um músico profissional e que Mussum apenas comunicou uma decisão tomada pelo grupo todo. Ele termina dizendo que aprendeu a separar o Antônio Carlos, que conheceu nos ensaios do Mussum, que se tornou um ícone nacional, conseguiu finalmente perdoar e até admirar o trabalho do humorista, reconhecendo que ele trouxe alegria para milhões de pessoas no Brasil. Numa das últimas referências ao Mussum em seus papéis, de 2010, meu pai escreveu que conseguia assistir aos filmes dos Trapalhões com meus filhos sem sentir aquela antiga amargura. Disse que finalmente havia encontrado paz com aquela história e que podia apreciar o talento do artista que Antônio Carlos se tornou. Descobrir essa história me fez entender muitas coisas sobre meu pai. Durante todos esses anos, achei que ele simplesmente não gostava de humor ou não tinha senso para comédia. Na verdade, havia uma ferida profunda por trás daquela rejeição ao Mussum. Uma dor que ele carregou silenciosamente por décadas. Hoje entendo que meu pai não odiava realmente o Mussum. Ele odiava o que o humorista representava. Um sonho que não pôde realizar, uma oportunidade que escorregou pelas mãos, uma vida que poderia ter sido completamente diferente. Cada risada que o Mussum arrancava do público era um lembrete de que meu pai também poderia ter sido um artista. O mais impressionante é que, mesmo carregando essa mágoa, papai nunca me impediu de assistir aos filmes dos Trapalhões ou de gostar do Mussum. Ele guardou aquela dor para si mesmo, protegendo minha infância de suas próprias frustrações. Foi um ato de amor e generosidade que só descobri depois de sua morte. Meu pai pode ter tido seus motivos para não gostar do Mussum, mas teve a sabedoria de não transmitir esse ressentimento para os filhos. Permitiu que tivéssemos nossa própria relação com a arte e com os artistas, sem contaminar nossa alegria com suas dores pessoais. Hoje posso assistir aos filmes do Mussum com um sentimento diferente. Não é mais apenas diversão, mas também uma forma de honrar tanto o talento do grande Antônio Carlos Bernardes Gomes, quanto a generosidade silenciosa do meu pai, que mesmo magoado, nunca deixou que sua dor diminuísse a alegria dos próprios filhos.